Rádio. Dicas, informações, tutoriais, novidades e consultorias. É Mundo do Rádio. Olá, amigos do rádio, espero que vocês estejam muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Se Fala de Rádio, é Mundo do Rádio, satisfação, eu sou o Emerson. A partir de agora, enquanto configuro alguns atalhos para o playlist digital aqui, eu vou contar para vocês algumas pérolas que já ocorreram comigo no rádio. Começar com uma delas aqui, quando eu fui tentar ingressar numa rádio comunitária aqui na minha cidade, tá certo? E essa rádio comunitária, ela já tinha nessa época uma certa importância, né? Alguns profissionais desejavam muito estar nessa rádio, que assim, era a rádio legalizada, né? Então o pessoal dava mais importância para a rádio legalizada, apesar de que tinha rádios comunitárias piratas que eram muito melhor que ela e tinha um som bem melhor. Mas aí, por ela ser aquela rádio que sempre que a Anatel dava uma batida na cidade, ela sempre permanecia ali, tinha a maior importância, né? E aí dava um status muito grande para o dono, que atualmente tem uma vida bem estável, conseguiu muita coisa através da emissora. Mas não é disso que a gente vai falar, não. A pérola é o seguinte, eu sempre tentava, né? Deixa eu entrar aqui na minha parte de arquivo. Eu tenho umas músicas aqui que eu vou mandar os atalhos para lá. Então eu sempre tentava entrar nessa rádio. Aí não, porque não sei o que, e era sempre aquela conversa que não dava. E traga um piloto, eu inexperiente, né, jovem demais na época, aí ficava meio, né? Às vezes até tinha esse aqui tem o quê? 12 gigas. Às vezes até tinha, marcava, né? Esse proprietário dessa rádio, ele marcava uma reunião, não, venha tal dia falar comigo. Aí chegava lá, quando chegava lá, esperava a manhã todinha com fome, para quando batia o horário do programa, ele entrava, terminava o programa, ele dizia, olha, não deu pra gente fazer, não dá pra gente conversar hoje não, vem outro dia. E assim sucessivamente. Foram várias vezes até que eu desisti. Naquele momento, eu desisti. E aí, o que é que acontece? Vocês viram que eu copiei, não foi? Mas eu não vou colar o conteúdo aqui, não. Aqui eu vou colar os atalhos, certo? Colar os atalhos. E aí, o que é que acontece? Depois de não querer mais passar por tal humilhação, eu conversando com o pessoal, eu já mexia com esses programas assim, playlist, já conhecia um pouco de Pulsar, dos módulos Pulsar, e foi aí que, conversando com um amigo, certo? Esse amigo falou, olha, fulano, lá na rádio, ele tá tendo um problema que não acaba mais com o playlist. O playlist dele sempre dá problema, e repetindo, além de repetir música, tá travando, sempre que ele vai abrir, passa um tempinho, exibe uma mensagem que ele é obrigado a fechar o programa, e devido a isso ele tá tendo um problema. E tal, e o pessoal que tá lá não consegue resolver. E conversando, né, eu disse, caramba, aí por que tu não fala de mim, já que eu faço essas coisas e tal? Aí falou, não, eu vou falar sim, com certeza. Aí o que é que acontece? Ele disse que ia falar, confiei. E aí, quando cheguei no dia seguinte, já todo eufórico, por quê? Porque esse cara, ele era dono de um dos melhores, aliás, ele tem ainda o estúdio, só que não é mais no centro da cidade como antes. Mas ele tinha o estúdio no centro da cidade, um cara muito bem estruturado, já rodado, com muita estrada, muita idade também, né? Bem, eu ainda muito jovem, muito inexperiente. E esse cara falou pra mim, quando eu perguntei pra ele, né, no dia seguinte, e aí, falou com ele que ele tinha telefone, tinha um contato do camarada lá, qualquer coisa era só ele, certo? Mas aí eu perguntei pra ele, e aí? Ele disse, não, ele já resolveu. Aí, como o instinto sempre fala mais alto, o ego, esse que fica falando com a gente dentro da nossa cabeça, que muitas vezes nos fazem tomar decisões precipitadas, emocionadas, achando que somos nós que estamos tomando essas decisões, só que não, é ele, entendeu? E aí, através do ego, ficou aquela coisa, cara, não acredita não foi isso não resolveu não, vai lá que eu tenho certeza que tu vai pegar esse
esse trabalho, tu vai conseguir dar um jeito, porque tu realmente conhece do assunto. E aí, chegando lá, tu vai resolver. E quem sabe tu fique até na emissora. E aí, minha gente, foi o que aconteceu. Dia seguinte, me preparei, coloquei aquela calça comprida, que já usava fazia muito tempo. E fui, né, até essa emissora. Chegando lá, tudinho, ele disse, olha, meu filho, eu não tenho vaga de comunicador, não. Sei que você quer muito, mas eu não tenho, no momento, vaga de comunicador pra você, não. Aí eu disse, não, mas eu não vim através de vaga de comunicador, não. Eu vim pra sanar o seu problema. Que problema? Só fiquei sabendo que você tá com um problema assim no seu playlist. Sério? E você mexe com isso há muito tempo. Então tá certo, faça o seguinte. Dê uma olhada lá, que depois que eu terminar meu programa a gente conversa. Então eu fui, né, conversei e tal. E aí fiquei lá, pude até acompanhar a programação de perto lá, o pessoal trabalhando lá. E aí eu fiquei. Quando terminaram, aliás, os programas, eu fui verificar. Fui lá, mexi no computador pra lá e pra cá. Em pouco tempo eu já descobri qual era a solução. Falei pra ele, olha, é X o valor e a solução que eu tenho pra você no momento é essa aqui, que vai resolver de vez o seu problema. Mesmo, aí sim, fechamos e eu resolvi o problema. Ok? Resolvi o problema. E aí, depois de um tempo, depois que eu tinha resolvido, já passou-se um tempo, acho que em torno de 20 dias a um mês. Sabe esse cara louco mesmo por rádio? Pronto, eu ia pra qualquer lugar que tivesse uma rádio pra tentar uma vaga de comunicador. E aí, quando desse tempo eu deixei a emissora, né, aqui no Recife, certo? Aí já recebi a ligação. Olha, vem cá fazer uma reunião, a gente vai participar, você vai participar de uma reunião. E nessa reunião ficou decidido que eu iria participar e fazer parte dessa emissora comunitária. E aí eu consegui, por quê? Porque eu não escutei. Meu colega, um cara que eu considerava muito, ele disse pra mim, não, ele resolveu, só que ele não tinha falado com o cara. O camarada ia continuar com o problema e eu ia continuar sem poder mostrar meu trabalho, porque ele falou pra mim que já estava tudo resolvido lá. Mas eu fui, né, e resolvi. Outra pérola que já me aconteceu foi o seguinte, quando eu tinha página Loucos por Rádio. Eu tinha página Loucos por Rádio, e aí tinha um camarada metido a esperto. E aí vocês sabem, Loucos por Rádio, eu não trabalhava sozinho, tinha outras pessoas comigo. Fazia só os tutoriais, as coisas e tal, mas tinha o pessoal que fazia editava os posts e tal. E aí o que acontece? Esse camarada chegou querendo um serviço e tal, e eu disse, cara, eu não faço serviço ainda não, porque, poxa, eu tô dando software já, por que eu vou te cobrar pra nada? Eu já tô te dando o software, então aí o certo é tu se virar. É porque se você dá uma coisa ao camarada, você já tá dizendo pra ele, ó, isso aqui é de graça, então se você tá de graça, pra que você vai cobrar nada a ele depois? Ele não vai querer pagar nada. O máximo que ele vai querer pagar é o que ele achar que deve, porque você não já deu o software pra ele. Vai querer ganhar com o que mais? Faz sentido não. Tem muita gente que tem o cérebro meio bugado e acha que é normal, mas enfim. Nesse vai, não vai, o camarada foi fazer o serviço. Eu recomendei uma pessoa pra fazer o serviço dele. E esse cara depois não parava de incomodar no inbox da página. É porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. E depois o camarada falou pra mim, Emerson, fiz o serviço dele 2 vezes. Ele sabe como é que ocorre o problema e mesmo assim ele continua fazendo pra encher o saco, pra tomar tempo. Porque eu já disse o que era, já resolvi e disse pra ele, olha, tá aqui, é desse jeito que você tem que trabalhar. Se você mexer nessa parte aqui, você desconfigura e ele volta ao problema. E ele já fez isso 6 vezes, eu não vou atender mais. E aí depois do camarada ter feito o serviço dele várias vezes, ele queria reclamar dinheiro. E aí eu falei pro cara, disse, bloqueei ele. Aí ele endoidou e ficava xingando, porque lá na página era o seguinte, viu?
Na página era o seguinte, pessoal, a gente dava o programa, ainda fazia um breve tutorial. Se o camarada não funcionasse no computador dele, ele ia lá e xingava. Ele não queria saber que você deu o programa que ele não tinha, não. Ele iria lá e xingava. Ah, por que deu essa bosta? Se não queria ajudar, não queria ensinar, é aí onde eu digo. Se você não fizer 100%, não faça 99%, porque o pessoal reclama de tudo. E aí, se desse o programa e ele não conseguisse se virar, ou você fazia o serviço todo pra ele de graça, ou ele dizia essa porcaria, isso é página nenhuma, isso não serve pra nada e tal, e xingava, e ia embora. E era isso que acontecia muito, ocorria muito, sabe? Eu tirei um peso das minhas costas quando eu deixei aquela página do lado e vim pro YouTube, porque aí eu assumi de vez, mas também é do meu jeito, certo? Eu não tenho, se a pessoa tem um acordo comigo, é 100% certeza que ela vai ter aquilo que eu prometi pra ela, ou então o dinheiro dela de volta. Agora não venha frescar pro meu lado não, viu, filho? Não venha não. Aí, outra pérola muito boa era que tinha um garotinho, uma criança mesmo. Se você visse, era uma criança mesmo que vinha e muitas vezes pedir software. E nesse período, não sei quem foi que disse pra ele que o InfoAudio era o melhor, que ele enlouqueceu. Deram uma versão do InfoAudio pra ele, ele usou e aí ficou louco. Queria InfoDisc, InfoRádio, InfoRec, InfoAudiência, ele queria tudo da Informa, porque ele achava que só ter os programas já era o suficiente pra ele. E ele vivia atrás direto. Eu dizia, cara, eu não tenho não. Não tenho. Todo dia ele perguntava. Não tem como conseguir, não sei o que. Aí depois de um tempo, sabe o que foi que aconteceu? Eu vi esse rapaz, esse garoto, criou um canal e foi vender os programas que eu disponibilizava de graça lá pra ele. Eu vi lá no anúncio dele, fazendo um vídeo, instala isso aqui, R$25. Eu disse, sabe aí que sacana? Pega tudo de graça lá e cobrando dinheiro do povo pra instalar. Não faz... Aí é onde eu digo pra você, vale a pena você se esforçar, querer agradar as pessoas? Não dá, minha gente, não vai não vinga não esse negócio não tem como você agradar ninguém não, certo? Não dá pra agradar, porque se você agrada um aqui, você desagrada 200 ali. Se as pessoas veem você sendo feliz e elas ficam com raiva. Mesmo que aparente que você tenha menos do que ela, se ela vê sua felicidade, ela começa a se incomodar. Se a pessoa vê sua felicidade, ela começa a se incomodar, como se você tivesse culpa por a vida dela ser uma porcaria. Sabe? Às vezes você tem menos do que a pessoa, aparenta ter menos do que a pessoa, mas parece que você é muito mais feliz do que a pessoa. Aí, pô, se desperta ali. O ser humano, ele sempre foi egoísta, né? É uma característica do ser humano o egoísmo. Ele fica triste. Poxa, por que aquele cara tá sorrindo tanto, tá se divertindo, enquanto eu vivo ralando tanto e não posso? Pô, é culpa de ninguém? Entendeu? Então, isso acontece muito. Outra pérola, uma das últimas pérolas que eu passei no rádio foi a seguinte. Vocês lembram que eu tinha ido lá pro Cariri Paraibano para reforçar uma emissora de rádio lá? Cara, o que me desagradou é porque, sei lá, eu vivo buscando pessoas... Eu fico feliz de trabalhar num ambiente onde tenha pessoas melhores do que eu, que rola um clima gostoso, do que eu estar lá num ambiente vendo que tudo que eu aprendi, eu tenho que aceitar tudo o contrário, porque... Você chega na rádio, aí os caras trabalham como rádio comunitária. Pô, porque se é pra fazer rádio comunitária, pô, põe uma de 25 watts, uma comunitária mesmo. Pra que colocar uma rádio comercial pra trabalhar com 3 kW? Pra tu tá fazendo comunitária, rádio comunitária. E uma das últimas que me desagradou, que me fez chorar por dentro quando eu cheguei no rádio, foi quando eu cheguei numa emissora de rádio. Eu tava querendo vir já pra vir me embora aqui pra Pernambuco, deixando a Paraíba. E aí eu conheci uma pessoa, cara, que é o seguinte, dirige rádio, tem um vasto conhecimento, tem uma confiança muito grande da dona da emissora. E aí essa pessoa me recomendou ouvir o programa que ela fazia.
de flashback nos fins de semana na emissora. E, cara, vocês não vão acreditar. A comunicadora, ela faz a comunicação. Muito bem, boa tarde. Vou mandar um abraço aqui pro meu amigo fulano de tal, que tá ouvindo nossa programação lá em tal lugar. Depois que ela toca a música, depois de muito falar, numa rádio comercial. Tô falando de uma rádio comercial que, segundo eles, é líder de audiência lá no Cariri. E aí, sabe o que essa pessoa faz? Ela abre o microfone em cima da música e fica cantando toda a música. O meu amor chorou. Já pensou? Eu, numa rádio, Rede Nova Brasil FM. Aí entra a música. Nova Brasil FM. Paulo Diniz, meu amor chorou. Aí eu começo também junto com a música. O meu amor chorou, sei por que razão. Me puderam, eu não tava acostumado à vida. Já pensaram? Aí o ouvinte lá dentro dizendo: que poxa é essa? Que poxa é essa, hein? Não faz sentido, hein? Se o camarada quisesse me ouvir, ele ia pagar o ingresso, poxa. Negócio de cantar, a camarada deixa pra igreja, pro culto. Isso me sangra por dentro quando eu vejo assim que eu tentei tanto uma vaga de comunicador, eu até abri mão de certas coisas pra poder ser um profissional de rádio e hoje ver rádios, né? Não é obrigado você ser uma clube da vida, não. Não é obrigado você ter um padrão, não. Ali é um padrão. Você não pode brigar. Se você não tem um padrão, você fica na sua. Mas aí, cara, você ter tantas rádios aí onde as pessoas poderiam fazer algo bom também, ter como exemplo grandes emissoras, tentar fazer o melhor possível, mas não. É de mal a pior. Então isso dá uma tristeza no camarada, sabe? Dá uma sensação de que tudo foi em vão. Mas permaneço fazendo o que eu gosto, informando vocês e servindo a vocês quando vocês precisam, que é isso que faz de um profissional de rádio feliz, é ele saber que ele contribui de alguma forma para o desenvolvimento do rádio, seja de qual forma for. Beleza? Então, para vocês todos, um abraço, obrigado por assistirem, obrigado por acompanharem até aqui, sabe? É muito dolorido para certas pessoas ver alguém feliz. É muito dolorido mesmo. Dói de verdade. Dói na carne. Mas tem muitas pessoas aí que, né, a gente releva e vamos pra frente. Beleza? Valeu, eu fui.